Potências são uma outra forma de se representar números. Por exemplo, se tivermos 5 à quarta, é assim que se lê esta notação, 5 à quarta. Isto significa, representa o produto da base, que é o 5, por si mesma, 3 vezes. Portanto, de forma a aparecerem-nos aqui 4 5. Se tiver 5 ao cubo, só há 2 multiplicações, portanto a base aparece 3 vezes. Portanto, este expoente diz-nos o número de vezes que se repete a base, no caso de ser um expoente inteiro. Porquê é que nós queremos este produto aqui sendo 125? Porquê é que nós queremos representar 125 desta forma? Ora, isso é conveniente quando nós temos multiplicações e divisões, ou então potências de multiplicações, divisões de números nesta forma, portanto, potências de base 5 por potências de base 5. Ou então potências de potências. Vamos ver cada um destes casos. Vamos ver primeiro a multiplicação. Então, se, por exemplo, multiplicarmos 5 à quarta por 5 ao cubo, o 5 à quarta faz-nos aparecer aqui um produtório com 4 5, o 5 ao cubo com 3 5, e como temos aqui um total de 7 5, podemos dizer que temos aqui um número que é 5 à sétima. E vês que este 7 é a soma destes dois expoentes. Portanto, quando multiplicamos potências com a mesma base, é muito fácil exprimir o resultado dessa multiplicação numa potência com essa mesma base. E podemos escrever isto de uma forma geral. Se tiveres uma potência de base A e expoente B, multiplicada por outra de base A e expoente C, o resultado pode ser de imediato expresso como uma potência de base A e expoente B mais C. De uma maneira igualmente simples se faz a divisão de potências com a mesma base. Por exemplo, 5 à quarta sobre 5 ao cubo. 5 à quarta, 5 vezes 5. Um produtório aqui com 4 5 e aqui só 3. Assim. Ora, a fração significando divisão, se nós dividirmos estes dois números, este por este, okay? É imediato ver que se multiplicares este aqui por 5, portanto, acrescentando mais um 5 a esta lista, vais ter este. Então, 5 vezes este divisor vai dar uma divisão com o resto zero, e portanto, aqui em cima, o resultado é 5. Mas podes observar que 5 é o mesmo que 5 elevado a 1. E o 1 é 4 menos 3. E, portanto, o que a gente conclui, o que podemos enunciar, e que fundamenta este exemplo que aqui está, é quando tens a divisão de potências com a mesma base, o resultado pode, de imediato, de uma forma muito simples, exprimir-se como uma potência nessa mesma base, desta forma, subtraindo ao expoente da potência de cima o expoente da potência de baixo. Esta fórmula aqui permite, por exemplo, justificar que 2 elevado a 0 é 1, ou que qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é 1. E a justificação é a seguinte: se dividires, por exemplo, 2 ao cubo, suponho, por 2 ao cubo,
estás a dividir um número por ele mesmo, o resultado desta divisão é 1. Se quisermos aqui usar esta regra, como os expoentes em cima e em baixo são iguais, temos uma potência de base 2 e o expoente é a diferença dos expoentes. E isto vai dar 2 elevado a 0. E, portanto, 2 elevado a 0 é 1. E isto seria válido para qualquer expoente aqui. Okay? Teríamos sempre 1 e 2 elevado a 0. E para qualquer base não nula. Eu estou a dizer não nula porque se em vez deste 2 que está aqui marcado agora tivesse um 0, o teu denominador era 0 e uma divisão por 0 não é um número, não está definida. De uma forma análoga, é possível justificar uma notação que aparece muito em álgebra, que é 2 elevado a menos 5 é o mesmo que 1 sobre 2 à quinta, da mesma maneira que 2 à quinta é 1 sobre 2 elevado a menos 5. Por exemplo, usando este caso aqui, este 1, como vimos agora mesmo, pode ser escrito como 2 elevado a 0. Ora, se tu nesta divisão usares esta regra, que acabamos de ver, se usares esta regra, ela permite-te despachar este cálculo como? Colocamos aqui a base 2 e agora ao expoente de cima subtraímos o de baixo. E isto dá-nos 2 elevado a menos 5. Portanto, justificamos uma relação deste tipo. E esta aqui justifica-se de forma análoga. Convém dizer que as potências não são úteis. Não são úteis para tu fazeres adições ou subtrações. Por exemplo, se tiveres 2 ao cubo mais 2 ao quadrado, é verdade que podes exprimir isto como um número com base 2, veremos isso ao longo do nosso curso, mas não é nada fácil achar este expoente aqui. Neste caso, o expoente não vai ser inteiro e não é fácil, não é imediato, como nos casos que vimos antes, calculá-lo à custa destes dois. O mesmo se passa quando tens diferenças. Mas já não é verdade quando tens potências de potências. Por exemplo, se considerares 2 ao cubo ao quadrado, considerares esta potência que aqui está, como é que interpretas isto? Ora, sabendo nós que, dada qualquer base A ao quadrado, esta expressão significa A por A vezes A, e vendo nós aqui que este 2 ao cubo faz as vezes deste A, sendo este expoente 2 fazendo as vezes deste, então nós aqui temos que isto é 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. E a sexta, observa que o 6, este 6, é o produto deste 3 vezes 2 e, portanto, para um caso geral, podemos dizer que A elevado a B elevado a C é igual a A elevado a B vezes C e, portanto, as potências também são úteis quando queremos calcular potência de potência.